Você conhece a origem do Deadpool? Sabia que o pai dele foi comprar cigarro e nunca mais voltou? Quer saber mais sobre a fonte do seu humor e ver um pouco da rotina bizarra desse mercenário louco que mata sem razões? Então se liga nessa história de origem. Bora para mais um vídeo aqui no canal, galera. Se tu é novo aqui, muito prazer. Meu nome é John, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu contarei para vocês a origem do Deadpool, o mercenário tagarela. Já de cara temos essa capa aí com boca aberta ao centro e cheio de referência de outros personagens à volta. Alguns até fazem umas pontinhas aí nessa história, mas eu confesso que nada muito marcante. Essa história foi escrita por Duane Swishirazinski. Nossa, lê o nome do cara aí, eu não sei se é alemão, russo, eu sei que eu não tô conseguindo ler. E a arte ficou nas mãos de Leandro Fernandes, com o Steve Bull, sei lá de onde, aí dando aquele tapa ali na pintura. Vocês vão ver que tá bonitinho isso aqui. Essa história ela faz parte de uma coleção dos X-Men contando aí as origens de alguns personagens, que foi lançado lá, né, pelos anos de 2008, 2009, meado ali, né, junto com o filme de origem do Wolverine, que muita gente não gosta, né. Rapaz, nessa coletânea vai ter herói, vai ter vilão, e eu quero trazer todas pro canal nos próximos meses. Então fique esperto que lá no final do vídeo eu já vou deixar um spoiler pra vocês de qual será o próximo personagem que vamos fuçar as origens. E pra começar essa saga de origens, eu escolhi a história X-Men Origins Deadpool. Claro que também é pra dar aquela aproveitada, né, no hype sinistro pro terceiro filme, porque isso ajuda demais na divulgação do vídeo, né? E aí eu também conto com a sua inscrição, o seu like, já me dá aquela força aí pra você não perder nada que vem pela frente. Vai ter Wolverine também, antes que me perguntem, e lembrando que as alterações de imagem foi pra preservar a obra original. Agora chega de enrolação e bora logo pra história. E esse quadrinho começa em Hollywood, onde um maluco chega em uma casa lá e ele vê uma poça de sangue no chão. E o cara nem sabe o que tá acontecendo, já aparece um outro cara que tomou um tiro na perna, mandando ele vazar que lá dentro tá punk. Como qualquer pessoa normal numa situação dessa, o que ele faz? Ele nem liga e entra na casa. E aí dá de cara com o Deadpool e sua arminha ali fumaçando do tiro recente. O que tá rolando aqui é o seguinte, o mano do tiro na panturrilha e esse mano que acabou de entrar, né? Eles são roteiristas de cinema. E o Deadpool tá entrevistando essa galera porque ele tá com umas ideias ali de fazer um filme contando sua história de origem, ganhar um capital pra jogar no bicho, essas coisas, sabe? Outro incentivo também é que tá rolando alguns boatos de que tem um filme dele em produção. Então ele mesmo quis fazer um filme antes que alguém estragasse sua história de origem. E aí ele tá entrevistando esses caras justamente para escolher um roteirista digno. Mas a gente tá falando do Deadpool. Se ele não gosta muito das ideias ali do cara, ele meio que atira. Porque ele é assim mesmo, é doido. E o cidadão que entrou agora, ele veio sem ideias pro filme. Ele não trouxe um script, não tinha nenhuma versão ali de história de origem, como, né, os outros roteiristas antes deles tinham e tomaram tiro. Na verdade, esse cara, ele pede pro Dead contar a história dele ali, pra ele ter uma base e poder montar uma parada mais real. O que faz, né, um baita sentido. Aí que a história realmente começa, mostrando um experimento, que é o experimento da arma X, onde o Deadpool foi voluntário e ele tá lá em uma banheira, sem roupa, cheia de agulha, tubo, sentindo aquela dor básica de história de origem. Algo bem similar ao que aconteceu com o Logan, que também passou por esse experimento. E ó, pra vocês entenderem, ele tá ali de cobaia porque ele tava morrendo de câncer. Então ele tava meio sem opções. Ou ele entrava nesse experimento bizonho e tentava ativar o poder mutante dele pra sobreviver, ou o câncer ia acabar com ele. Meu, o negócio vai mal. Quando ele sai da banheira, ele tá sem folículo capilar, a pele tá toda bichada, enrugada, encardida, parece uma uva passa desidratada. A aparência não ficou legal. Nem cicatricura ajuda. Mas o bicho desenvolveu um fator de cura incrível, desejável, mais lindo do que o domínio de letra do Neymar. Sério, incrível mesmo. Tanto é que os brother atiram nele e rapidinho ele se cura. Em outras palavras, o câncer já era. Os caras tentam várias coisas pra desenrugar ele, tenta até torrar ele com lança-chamas pra ver se o fator de cura resolve, mas acaba voltando a ficar com aquela aparência meio zoada. Vale ressaltar que ele sente todas as dores dos experimentos que fazem com ele. Ele se cura, regenera muito rápido, tal, não sei o que, mas ele sente as dores. Imagina a tortura
fratura que esse cara não passou. Os doutores estavam tentando arrumar e insistiam em arrumar o corpo dele, porque pra quem não sabe, a ideia desse projeto ali da arma X era poder usar ele como um soldado barra assassino infiltrado, algo nessa linha, sabe? Uma arma humana. E meio que não rola com ele daquele jeito, né? Fica difícil se infiltrar com o corpo desfigurado, a galera vai notar ele. Aí vendo que o negócio não tava andando, jogaram ele pra mofar em uma cela. Rapaz, eu não faço ideia de quanto tempo ele ficou preso, até porque o quadrinho não especifica, mas o que eu sei é que ele provoca um dos guardinhas, zoando ali os problemas que ele tinha com a balança, e quando o guardinha entra na cela pra meter-lhe o cacetete, ele cai na voadora com todo mundo, vai tomando tiro, dando porrada, fazendo piada, e depois da fuga ele bota uma máscara e volta a ser um mercenário, que era o que ele fazia antes do câncer, só que agora ele tinha poderes, então os trampos de mercenário foi ficando insanamente mais desafiador. Exemplo, enfrentar o Cable, que é um tipo ali de ciborgue futuro, faz parte, né, das histórias do cara, tá lá no segundo filme, é o Thanos sem se rir, lembra dele? Então, mas aí o roteirista pede para ele voltar mais no passado, né, antes do experimento, falar mais sobre o Wade Wilson. Wade Wilson é o nome verdadeiro ali do Deadpool. E o passado dele antes do experimento também era meio perturbado, porque ele morava em Boston, tinha, né, uma namorada, e ele fazia uns freela de freelance ali no tempo livre. Mas não era qualquer trampo também, ele tinha umas exigências, tipo, ele só matava quem ele achasse que merecia. Ah, vai, tem um cidadão escravizando os muçulmanos da Etiópia. Se ele achasse que isso era errado, ele ia lá e matava os caras. Ele tinha meio que um princípio moral ali. A vida mudou mesmo, foi quando ele recebeu uma carta da Mil, de uma consulta que ele fez, avisando que ele tava com câncer. Aí ele ficou revoltadão, terminou o relacionamento, porque não queria que a mina visse ele morrer. Foi algo bem ali pela linha do que rolou com o primeiro filme com o Ryan, manja? Ele se perdeu nos bar da vida, conheceu um cidadão que contou pra ele do experimento, e aí voltou ali pro começo da história, onde ele tá tomando de pirona na banheira. O roteirista pede pra ele voltar mais atrás na história, pra ele implementar o filme com fatos da infância. O Wade até acha meio estranho aquela parada, né? Mas ele acaba cedendo. E aí temos um trecho bem interessante, porque ele conta do pai dele, né? E o pai dele era muito brincalhão. Curtia aquelas brincadeiras de bater na porta. Ah, toque, toque, quem é? E aí soltava uma piada besta. Existia toda uma conexão ali entre eles dois. Só que um dia, o pai dele simplesmente sumiu. Velhinho, isso arrebentou o Wade e arrebentou a mãe do moleque também, que começou a beber, perdeu o controle emocional. Pelo jeito que ele fala no quadrinho, o pai dele era tipo, cara, aquela dose de alívio cômico diário, manja, quando o negócio fica feio. Pra ele e pra mãe dele. É interessante essa informação, né? Porque uma das características super marcantes do Deadpool é essa parte do humor. E essa história mostra que parte dessas características vem de um trauma de infância ali por ser abandonado pelo pai. Nessa rotina ruim, o Wade acabou se culpando muito. Até porque na cabeça dele, ele imaginava tipo, mano, minha mãe só tá assim porque ela se preocupa comigo. Então se eu sumir, ela melhora. E foi isso que ele fez. Ele fugiu de casa, se alistou, se deu benzão no exército e depois fazer uns trampos de mercenário com aqueles princípios que eu comentei pra vocês. E aí, na atualidade, depois de fugir do experimento, ele continua pagando alguns CPS, mas ele parece que não liga muito, ele perdeu aqueles princípios de se o meliante merece ou não morrer, sabe? Pô, ele atirou no cara porque ele não gostou do roteiro do filme. Nessa vida louca, ela até se encontrou com esse meliante aqui. Enfim, galera, no meio ali, o roteirista fala que conseguiu as informações que precisava pra fazer aquele filme épico e tal, estilo Harry Potter, Senhor dos Anéis, ganhador da estatueta dos Oscars, blá, 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 blá. Faz todo aquele marketing e vaza dali. Aí passa quase 3 anos e a galera tá naquela muvuca de pré-estreia do filme, né? O Wade encontra lá o roteirista, eles falam rapidamente sobre o script, né? Pô, e aí, ficou legal? Cara, eu adorei, o Wade gostou demais do script, falou que ficou top, essas coisas. Mas vamos logo pra parte do filme. Quando o filme começa, ele já começa errado, porque eles escreveram o nome do cara separado. Mas o negócio vai piorar muito, porque em um momento ali do filme, o Wade tá com a Vanessa, que é a mina que ele deixou, e aí começa a tocar Celine Dion, os dois falando que vão ficar juntos. O Wade já tava ficando balançado com isso. Aí chegam os vilões e tudo explode. É sério isso, não tem nada a ver com o que a gente viu, cara. E o experimento da Arma X, ele começa a fazer piadinha. É sério, ele não tava sentindo nada daquela dor infernal que a gente viu lá que ele viveu. Pô, queimaram o cara com lança-chamas. E aqui é ele fazendo piadinha. Mas não é só isso. O bagulho explode de novo. E sabe o que fizeram com a parte da infância? O pai dele é tipo o braço direito do presidente. E aí o cara sai numa reunião e o carro dele explode.
Cara, isso é inacreditável, meu. Ele fica muito bolado com isso. O cara tapeou ele, mostrou um script, gravou outro. Ele fica tão que ele se imagina matando geral ali. Mas o que realmente ele faz é meter bala na Ferrari do trambiqueiro e tacar fogo. Meu, como é que o cara fez isso com o filme dele, velho? Nossa senhora. Passando a página, o Ed tá de carro, fazendo uma viagem longa. E aí descobrimos que ele tinha o endereço do pai dele há muito tempo. Mas meio que ele nunca tinha criado coragem de ir até lá. E essa história se encerra com ele retirando a máscara, finalmente revelando o seu rosto por inteiro, que ainda não tínhamos visto nessa história. E essa cena é marcante porque ele faz isso anunciando que queria mostrar pro pai dele o que realmente fizeram com ele. Mas que sensacional isso, cara. É 10, né? Não tem o que argumentar aqui. O erro desse quadrinho é que ele é muito rápido e termina agora. Cada momento dessa história deixa a gente mais curioso, com aquele gostinho de, meu, alonga mais essa história, cara. Eu preciso disso. Sensacional, muito bem desenhada, pintada. Essa última arte aí da cara do Deadpool, cara, é um espetáculo, cara. Aquele impacto visual. E infelizmente não veio pro Brasil. Comeram bola e não mandaram essa coletânea de origens pra gente. Então só pela gringa pra você ler. E detalhe, tem bastante palavrão, fique ciente, até porque ser boca suja é uma marca desse personagem. Então se tu tá pensando em comprar pro seu menino, cuidado, não sei se é uma boa, mas com toda certeza os fãs de Deadpool vão adorar a dinâmica dessa história. Tem ele falando besteira, fazendo besteira e coisas sem sentido com aquele jeitão dele, uma ótima história de origem. E qual será a próxima história dessa saga que vai vir aqui pro canal? Eu lhes digo que será a história do Colossus. Rasputin, aí pros mais íntimos, aquele russo simpático, super forte, que tem uma pele de ferro, caiu no braço com o fanático no segundo filme. Esse é o peso pesado que vocês vão ver na próxima história. Então já me segue aí pra não perder. Deixa o like, comenta o que achou e qual personagem você gostaria de ver a história de origem ou histórias normais aí também. Eu tô sempre lendo os comentários e isso pesa demais nas minhas decisões. Logo mais eu tô de volta e se vocês quiserem ver mais detalhes dessa história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Grande abraço a todos e tchau!